Olá pessoal, aqui é o Caio Ribeiro, sou estudante de agronomia e um entusiasta da apicultura. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a história da apicultura no Brasil. É importante a gente conhecer a questão da biologia, do comportamento das abelhas, mas é muito importante também a gente conhecer a história de como chegou a apicultura no Brasil, da evolução e por que os equipamentos foram desenvolvidos dessa maneira para a gente trabalhar com segurança hoje, né? Então, a apicultura chegou no Brasil em 1839, foi um padre chamado Antônio Carneiro, acredita-se que foi em março de 1839, e trouxe para a gente aqui as abelhas Apis mellifera mellifera, que é uma abelha alemã. O primeiro apiário ele foi instalado na área da Praia Formosa, no Rio de Janeiro, e no mesmo ano aí foram instaladas cerca de 50 colmeias, e em apenas 2 anos elas já ultrapassavam as 200 colônias. E em 1845, alguns colonizadores alemães trouxeram as abelhas Apis mellifera mellifera, que é a abelha alemã também, né? Trouxeram aí para os estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E daí, entre a década de 70 e 80, trouxeram aí os primeiros enxames da abelha italiana, que é a Apis mellifera ligustica. Introduziram também ela aí no sul do país. Depois um homem chamado Brunet trouxe 2 colônias da abelha Itália e 2 colônias da abelha da França e introduziu na Bahia. Em 1895, um padre também chamado Amaro introduziu as abelhas italianas também no estado de Pernambuco. Então esse basicamente é o início da apicultura no Brasil, né? As abelhas europeias elas foram trazidas de lá aqui para o Brasil. Em 1956, as abelhas africanas, Apis mellifera scutellata, que tem o seu nome científico, elas foram trazidas para o Brasil por um homem chamado Stephen Kerr. Elas foram trazidas aí como parte de um programa de melhoria de produção de mel, elas foram introduzidas no Horto, em Rio Claro. Haviam ali então abelhas rainhas africanizadas, puras, e que de maneira ali não intencional, e é evidente que isso iria acontecer, elas enxamearam, logo ocorreu aí o cruzamento entre os zangões africanos e as abelhas europeias, assim como os zangões europeus com as abelhas africanas. Então a gente deu início aí à raça polihíbrida, que são as abelhas africanizadas. 20 anos depois, tivemos aí a africanização total dos apiários brasileiros, que ela é uma abelha extremamente adaptada a todas as regiões ecológicas do Brasil. Em 1990, as abelhas africanizadas elas já haviam atingido a região do Texas, nos Estados Unidos, a uma velocidade de 400 a 500 km por ano na sua propagação. Então, imagina só, as abelhas europeias elas eram criadas próximas às casas, né, pomares, próximo à criação de confinamento, porque elas eram extremamente dóceis, não apresentavam perigo de ataque. Os apicultores agora, a partir de então, com o surgimento das abelhas africanas, eles começaram a perceber que essas colônias que elas eram invadidas pelas abelhas africanas, elas começavam a trabalhar mais cedo e paravam de trabalhar mais tarde. Então, ali dado o momento, decidiram verificar como que estava a questão do mel, a quantidade de mel nas colmeias. Aqui começa a surgir um grande problema. Até então os manejos eram feitos de outra maneira. Era pouquíssimo EPI que utilizava-se apenas um véu para proteger o rosto, um cigarro de palha e um balde ali de uma lata de fumaça, né? Então, pouco recurso. Então, ao abrir essas colônias, sem a utilização adequada da EPI, até porque não sabia-se ali o que ia acontecer, né? Começou a surgir vários ataques ali a pessoas, animais, até alguns muito graves e alguns fatais. Então a solução ali que eles encontraram na época foi de procurar fazer a eliminação desses enxames, foi de destruir mesmo. Então eles esperavam anoitecer, os apicultores ali jogavam ali combustível e incendiavam as colmeias. Chegou a ser até cogitado um projeto para eliminar definitivamente aí a criação das abelhas Apis mellifera, que são as abelhas europeias africanizadas aí no Brasil. Então a apicultura ela teve um grande regresso nesse período. Porém, alguns apicultores ali que eram mais dedicados, eles se recusaram a fazer essa prática de eliminar as colmeias e eles iniciaram ali várias trocas de informações, como o manejo dessas colmeias que eram mais agressivas e começaram a desenvolver outros equipamentos, que são os que a gente tem hoje, né? Um fumigador, que esse aqui foi desenvolvido para isso, ele joga mais fumaça,
uma luva mais adequada para a gente não tomar ferroada. Eu sempre falo da questão da segurança nos meus vídeos. Esse tipo de macacão, hoje a gente tem esse macacão aqui que ele fala assim 100% anti-ferroada. Então, toda a questão da segurança ela foi desenvolvida nesse período, que foi importante. Embora aconteceram muitos acidentes, mas aconteceu também de desenvolver bons equipamentos para a gente utilizar. Com o surgimento das abelhas Apis mellifera, esse cruzamento foi bom para a gente. Então a gente tem uma abelha hoje que ela começa a trabalhar mais cedo, para de trabalhar mais tarde, né? Ela quase não pega doença, pega pouquíssima doença, difícil a gente ter algum tipo de tratamento contra a doença aí com as abelhas que a gente tem hoje. E a gente tem uma produção mais alta do mel. A produção dela é mais elevada porque ela começa a trabalhar mais cedo e para de trabalhar mais tarde. É evidente, tá bom? Então essa é a história da apicultura no Brasil, um pouco da que a gente conheceu aí, tá bom? Fala-se então que a gente tem agora a nova apicultura. Antigamente a gente tinha um tipo de apicultura, né, por conta dos equipamentos que era utilizado, o tipo de manejo que era feito. E hoje não, a gente tem a nova apicultura. A gente precisa de um equipamento mais sofisticado, a gente precisa de mais segurança, porém a gente também tem uma produção maior aí na questão do mel. A produtividade dela é mais alta, tá bom? Pessoal, essa é um pouco da história da apicultura no Brasil. Peço para vocês encarecidamente que curtam esse vídeo. Se possível, comentem aí se vocês já conheciam a história da apicultura, tá bom? E se inscreva no canal.